Boa noite, meus amigos. Vamos dar continuidade à nossa programação. Hoje o estudo das 19 horas do livro Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis, capítulo 11, Renovação. Vamos então fazer a nossa leitura de harmonização do livro Migalha, a mensagem Deus virá. Sejam quais forem as aflições e os desafios da estrada, nunca te deixes intimidar pela força das trevas. Faze brilhar no próprio coração a mensagem inarticulada do amor eterno que a luz dos céus abertos te anuncia. Cada manhã de horizonte a horizonte, Deus virá. Depois dessa mensagem, vamos então fazer a nossa prece, acalmando nossos corações, elevando os nossos pensamentos, para começar depois o nosso estudo. Querido Jesus, querida Alta de Souza, nossos mentores espirituais e trabalhadores que estão conosco, nos auxiliando nesse estudo virtual. Agradecemos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos em contato com esses ensinamentos que nos esclarecem tanto e nos dão tanto conforto, aumentando a nossa fé, aumentando o nosso entendimento, para continuarmos nossa jornada. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Nós estamos, então, no capítulo 11, vamos começar hoje, do livro Cristianismo e Espiritismo. E esse capítulo, ele é muito interessante, porque ele vai falar de como a nossa visão de mundo, ela muda depois que a gente conhece o Espiritismo. Em vários momentos ele vai falar, eu separei aqui no texto para a gente ler alguns trechinhos e a gente debater sobre eles. Em vários momentos ele vai falar de exemplos que acontecem quando nós conhecemos o Espiritismo e passamos a ressignificar as coisas que nos acontecem. No capítulo passado, já foi abordada a questão de como existem fundamentos, de como existem provas, de como existem experimentos e declarações de pessoas respeitadas, de sábios, de estudiosos. E, inclusive, é assim que ele começa o capítulo 11, fazendo uma retomada de tudo que já foi dito nos capítulos anteriores, falando que não precisamos ter mais dúvidas que o espiritualismo, que o moderno espiritualismo, ele assenta em testemunhos universais de todos os tipos de pessoas, inclusive de sábios pertencentes a todas as grandes universidades e muitas academias célebres. Essa afirmação já nos leva, então, para a certeza de que somente aquele homem, aquele ser que não está preparado para aceitar ou entender a verdade, ainda tem necessidade de outras provas. Porque, segundo Leon Denis, segundo nós conseguimos ler aqui, não só nesse livro, mas em tantos outros, já existem provas, já existem testemunhos, mas que para determinados espíritos, devido ao seu grau de evolução, ainda não são suficientes. Então, depois que ele fala isso, já falando que o espiritismo já tem provas de sobra e que, na verdade, isso é muito mais uma questão de cada espírito em contato com a verdade, ele segue agora pontuando algumas formas de ponto de vista que são alteradas depois que se entra em contato com o esclarecimento dado pelo Espiritismo. A primeira coisa que Leon Denis vem trazendo nesse texto, que é bem interessante, é quando ele fala que no momento que conhecemos o Espiritismo, percebemos que todos
somos iguais. Todos somos iguais. E se todos somos iguais, esse ensino que o Espiritismo traz, ele pode satisfazer a todos, desde os mais aprimorados até os mais modestos. Só que o interessante é que ele fala que, apesar disso, esse estudo dirige-se principalmente aos que sofrem. Porque nós sabemos que Santo Agostinho já falava que nós podemos nos melhorar pelo amor ou pela dor, mas nós sabemos que é muito mais alto o índice de pessoas que buscam a melhora pela dor, devido até ao nosso grau evolutivo, do que pelo amor. Então, é claro que vai ser muito compreensível essa frase aqui de Leon Denis, que o Espiritismo ele vai se dirigir, esse ensino ele vai se dirigir principalmente aos que sofrem, porque somos nós, os sofredores, que vamos buscar uma palavra, que vamos buscar Deus nesse momento que nós estamos sofrendo. A própria casa espírita, que muitas vezes as pessoas falam, isso aqui, a nossa casa espírita, ela é um hospital, ela é um pronto-socorro, porque ela vem atender pessoas doentes. E existem pessoas que já nascem em berço espírita e essas pessoas de repente têm uma facilidade maior em já entender tudo aquilo que é passado, mesmo sem ter um problema. Mas caso contrário, é muito difícil. Estou falando pela minha experiência, não porque eu não tenho um conhecimento generalizado, mas do meu conhecimento, é muito difícil alguém que busque a casa espírita por uma vontade incrível de estudar, por uma vontade incrível de ajudar o próximo. Normalmente nós vamos até a casa espírita porque estamos passando por um momento de dor, passando por um momento de sofrimento. Então vem esse trecho aqui do texto de Leon Denis falando isso. Na sequência, ele fala, dentro do que a gente falou de que os espíritos, que todos nós somos iguais, o Espiritismo ele também traz uma noção de que justamente por essa igualdade não há graças particulares, nem privilégios, nem redenção pelo sangue de um justo, nem deserdados, nem favoritos. Então, se não existem privilégios, se não existem particulares, se não existe algo que é dado a mais para um e para o outro, sem ter um aprendizado por trás, vamos entender que tudo que adquirimos é responsabilidade nossa. Tudo é responsabilidade nossa. Além disso, outra coisa que muda quando nós passamos a ter contato com o Espiritismo é o nosso entendimento de que a vida é eterna, de que nós somos eternos. E dentro desse mesmo entendimento, a morte é só uma passagem. O desencarne, ele é só uma passagem para a esfera espiritual, da mesma forma que a encarnação vai ser uma passagem para a esfera material, e assim por diante, enquanto continuar o ciclo das reencarnações. Então, quando nós estamos dentro desse entendimento de que a morte, que o desencarne é só uma passagem, não é que nós passemos a não sentir falta de um ente querido, não é que nós não vamos sentir saudade, mas a nossa forma de lidar, ela muda, porque passamos a entender, ou pelo menos a começar a entender, que não perdemos ninguém, até porque não se trata de posse. Quando falamos que perdemos alguém, na verdade é o nosso ego falando, eu perdi. Eu tinha essa pessoa, ela me pertencia e agora eu a perdi.
Então, quando a gente tem essa reflexão sobre isso, que nós não tínhamos a posse de ninguém, começamos a ver que não perdemos ninguém. Eu sei que é uma forma de falar, eu muitas vezes já falei e falo isso, mas é importante a gente ter essa educação com a nossa própria fala, porque a fala, ela traduz muito do que a gente pensa. Então, nós, como espíritas, já sabemos que não perdemos ninguém, por dois motivos: porque não tínhamos essa pessoa e também porque ela não desapareceu para sempre. Ela apenas deixou de pertencer nessa existência ao mundo material. Então, é aquele julgamento que às vezes vamos fazer de uma pessoa espírita que perdeu tal parente e nem está sofrendo, nem está chorando. Cuidado com essas afirmações. Não se trata de não sofrer, de não chorar, mas se trata de um entendimento de que não há por que sofrer e não há por que chorar, se sabemos que aquele espírito apenas está cumprindo a missão dele, apenas está inserido na lei natural das coisas. Esse é um outro ponto que Leon Denis nos chama atenção a partir do momento que começamos a compreender a doutrina espírita. Um outro ponto é relacionado ao materialismo, aos gozos excessivos que as pessoas que não entendem que a vida é eterna praticam durante a sua existência. Nós podemos perceber que muitos dos comportamentos equivocados, muitos dos abusos que são feitos aqui na Terra são justificados por um entendimento de que quando a pessoa morre, acaba tudo. Algumas ainda falam, depois que eu morrer, aí eu acerto as minhas contas, como se tratasse de morrer e ir para um julgamento, aquele julgamento vai acontecer e a pessoa vai resolver aquilo naquele momento e nada mais vai ter uma consequência a partir daquilo. Totalmente errado. Totalmente errado. Nós espíritas também já temos o entendimento que a morte, o desencarne, não muda a nossa constituição, as nossas características não ficam alteradas. Nós precisamos trabalhar o máximo que nós podemos enquanto estamos encarnados, para que a nossa vida espiritual ela seja a melhor possível e não deixar para resolver depois que desencarnamos. Isso também só consegue entender e se esforçar nesse caminho quem já compreendeu que a vida continua. E quem já compreendeu que além da vida continuar, nós continuamos iguaizinhos após o desencarne. E aí a gente vai ver que a visão contrária disso é o que justifica os comportamentos de hoje, que vemos muito. Como Leon Denis nos fala aqui, sem fé no futuro, o homem concentraria forçosamente toda a atenção no presente e nos gozos que ele pode comportar. É exatamente, como ele não tem uma fé no futuro, ele acha que tem que fazer tudo hoje. Eu vou curtir a vida hoje. Muitas pessoas confundem esse entendimento do viver o hoje com cometer abusos. Não, viver o hoje é nós termos calma, não termos ansiedade e confiar que o amanhã virá conforme a vontade divina. Não é cometermos abusos e exagerarmos em tudo no dia de hoje, porque o amanhã eu não sei se virá, como muitas pessoas argumentam. E aí Leon Denis continua falando, se a morte é o fim de tudo, pensava ele, esse homem, né, que é material, por que se impor privações que nada virá compensar? Que utilidade tem a virtude e o sacrifício se tudo deve acabar em nada? Então, ele, quando fala que tudo deve acabar em nada, é muito do comportamento que nós estamos vendo aqui, que é esse comportamento de que se a gente pensa que não vai ter nada depois, não tem por que nós nos esforçarmos no agora.
Então, meus irmãos, que fique essa mensagem de que o Espiritismo, ele é não só muito importante para nós entendermos que a vida continua, para nós entendermos que somos seres iguais e que o nosso futuro, na verdade, depende do nosso presente. São entendimentos muito importantes que vão nos ajudar a lidar com o nosso presente, vão nos ajudar a lidar com o nosso futuro, vão nos ajudar a lidar com o nosso próximo, com tudo aquilo que a gente acha que está perdendo, porque não estamos perdendo, e que possamos assim ficar com esse entendimento. Como eu sempre falo nos estudos, o texto integral está no blog, eu recomendo a leitura, não só desse, como todos os estudos que a gente faz, porque é essencial a própria leitura, a própria reflexão de quem está lendo, e nós estamos à disposição no blog, no grupo do WhatsApp, para discutir, para tirar alguma dúvida. Então, vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, querida Alta de Souza, espiritualidade amiga, agradecemos mais uma vez por essas palavras tão importantes, pela noção nos trazida de como esses entendimentos são importantes para enfrentarmos o dia a dia que às vezes nos parece tão difícil nessa nossa existência. Que esses conhecimentos, Senhor, possam chegar a todos aqueles necessitados através dos nossos pensamentos, através de todos aqueles que acessem o nosso blog e que possam de alguma forma ter contato com esse estudo. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus.